Fala pessoal, vamos juntos aprender da mensagem do Evangelho. Estamos estudando sobre o bom relatório. Hoje, terça-feira, dia 12 de maio, de nosso make-off, nossas curiosidades. Vamos aprender um pouco mais desse momento da prisão de Paulo. Paulo estava preso. Mas como assim preso? Ele estava preso entre aspas, porque ele estava numa prisão domiciliar. Ele tinha alugado uma casa e não podia sair dessa casa. Ou seja, ele vivia na casa lá preso. Então era uma prisão. Ele não tinha liberdade de sair, né, para sair para a rua, não tinha essa liberdade. E ele era vigiado 24 horas. Por que ele estava preso? É porque ele estava esperando o julgamento de César. Lembra lá da semana passada e retrasada que o rei, né, e os governadores, que eram Félix, Festo e Agripa, julgaram Paulo lá em Judéia, mas que Paulo tinha apelado para César e aí tinha que enviar para Roma. E eles enviaram para Roma e agora Paulo estava esperando o julgamento nessa prisão domiciliar, que durou cerca de 2 anos, né? 2 anos Paulo preso nessa prisão domiciliar. E quando ele estava preso, né, ele estava o quê? Pregando para as pessoas. A Roma era a metrópole do mundo, ou seja, Roma era a cidade mais importante do mundo naquele momento. E posteriormente, nós nesse período estávamos no Império Romano, né, no quarto poder, né, ali no poder dos pés as pernas de ferro, lá no livro de Daniel. Já tinha passado aí algumas impérios globais, que foi Babilônia, Média Pérsia, Grécia, agora estava em Roma, né? Ali quase no último período para a divisão, né, de Roma. Ou seja, isso tudo era muito interessante porque Deus enviou Paulo para Roma, que nunca tinha ido, para pregar para as pessoas lá. Os próprios reis e os oficiais não conheciam Jesus, mas que esse pouco tempo, que para Paulo era muito tempo, que era 2 anos, né, preso, foi o necessário para que o evangelho chegasse aos corredores do imperador, do rei e dos oficiais, né? O evangelho chegou para esse povo. Nero, que era o imperador de Roma, né, o imperador Nero, ele se converteu, ele entendeu a convicção do evangelho de Jesus e há registro de que membros da Casa Real se converteram ao cristianismo por causa da influência do apóstolo. Ou seja, o apóstolo Paulo mudando vidas dentro daquela legislação pagã que era de Roma, de imperadores, oficiais, rei, tudo pagão, mas que ouviram a mensagem do evangelho. Se converteram? Não sabemos, todos não sabemos, mas que a semente foi plantada, o evangelho foi pregado, né? Ou seja, a prisão de Paulo, muito importante. Segunda curiosidade. Vamos falar sobre as cartas. As cartas que foram escritas de Paulo nesse período de 2 anos na prisão domiciliar. Foram escritas aos Colossenses e aos Filipenses para que foram entregues, né, por irmãos que visitaram o apóstolo. Paulo estava preso, mas podia receber visitas, né? Podia ouvir visitas para ver Paulo. E foi nesse momento que Paulo enviou algumas cartas, né? Muitas cartas importantes. E as necessidades que Paulo tinha eram dadas por quem? Por esse pessoal que visitava ele, pelas igrejas, que depositavam seus alguns ofícios para que Paulo sobrevivesse. Porque lembrando, Paulo não podia sair de casa e também não tinha riqueza para se nutrir, né? Ou seja, isso tudo era muito interessante, porque o pessoal ia lá para visitar Paulo, para receber cartas, mas também levava mantimento, levava riqueza, levava tudo que Paulo precisava para a sua sobrevivência. Porque senão Paulo não ia comer, Paulo não ia beber, né? Ou seja, e aí? Como é que Paulo ia sobreviver, né? Ou seja, os irmãos de fé ajudando na vida de Paulo. E embora ele estivesse preso, sem poder sair de sua casa, Paulo não desanimou. Em nenhum momento Paulo desanimou. Porque Paulo experimentou a paz que excedia todo o entendimento. Paulo obteve a paz que
excediam todo o entendimento, como ele mesmo falou, né? Que lindo verso, que eu não estou lembrando nesse momento. Mas que um grande exemplo para nós. Em momentos difíceis, dentro de uma prisão, passando necessidade, né? Sozinho, um sofrimento absoluto. Depois de ter passado por tanto sofrimento, agora estava preso novamente, mas ele não desanimou. Um grande exemplo para nós, né? Muitas vezes passamos um momento rápido, difícil, complicado, mais rápido e desabamos, desanimamos. Mas tivemos que ter o exemplo de Paulo. Nunca nos desanimamos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia. Estamos finalizando. Esperamos nunca estarmos desanimados. E sim, fortes e corajosos e prontos para o que está por vir. Em nome do Senhor Jesus, amém.